Aí, Clever, gravando. Tá. Irmãos, quem quiser acompanhar na sua própria Bíblia, então abra aí em Apocalipse capítulo 20. Eu vou pegar a partir do versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12. Então vamos lá. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, irmãos, vejam só. Aqui fala que João viu os mortos, né? E viu os grandes e os pequenos, querendo dizer que no juízo final todos terão de prestar, né, que estar diante lá do tribunal. Não importa se já morreu, porque todos vão voltar à vida. Os grandes e os pequenos, ou seja, aqueles que são considerados importantes, aqueles que não são considerados importantes, não importa, todos voltarão à vida para serem julgados. E aqui fala que se abriram dois livros, irmãos. A gente deduz pelo final do versículo que um dos livros contém o quê? As obras das pessoas, né? As obras das pessoas. O outro livro, o livro da vida, a gente vai ver mais adiante que ele não contém obra nenhuma, ele só contém nomes, ou seja, os nomes dos eleitos, tá? Não é necessário considerar esses livros como literais. Por quê? Porque o juiz é o Senhor Jesus Cristo. E ele sabe muito bem as obras de cada um e sabe o nome de cada uma de suas ovelhas, né? Então, a figura dos livros, elas podem ser simplesmente simbólicas, não precisam ser literais. Jesus sabe, ele sabe, né? Quando no final do Evangelho de João, Jesus pergunta para Pedro várias vezes, né? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Na terceira vez, Pedro falou assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, né? Então Jesus é esse que sabe de tudo. Não precisa de livro nenhum, mas na linguagem simbólica aqui são citados os livros, tá? Aí fala: livros serão abertos, eu já falei, um contendo pecados, os outros o nome dos eleitos, e fala: e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Agora, irmãos, é o que eu falei para vocês. Isso não tem nada a ver com destino final. Juízo final não tem nada a ver com destino. Por que, Kleber, que não tem a ver com destino? Porque o destino eterno você decide nesta vida, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, né? Uma pessoa, ela já nasce morta em pecado. Se ela não fizer nada, ou seja, se ela não aceitar Jesus como Salvador, ela vai crescer, vai envelhecer e vai morrer e vai para o inferno. Não é porque ela já nasce condenada, já nasce em pecado, né? Agora, se durante esta vida aceitar Jesus como seu Salvador, aí acabou. O seu destino já foi definido. Já foi definido. Então, o juízo final, ele não vai tratar do destino. Ele vai tratar em termos de grau de punição e galardão. Grau de punição no caso do não crente e galardão no caso do crente. Tá, irmãos? Isso tem que ficar muito claro. Ah, mas será que de repente lá no juízo final vai dar uma reviravolta lá e a pessoa ainda escapa e tal? Não, não, não tem essa possibilidade. O juízo final não é para isso, tá? Versículo, eu vou ler dois textos aqui. Mateus 11, versículo 20 a 24. Primeiro eu vou ler isso aqui, ó. Mateus 11, versículo 20 a 24. Diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido, né? Ele passou por algumas cidades, pregou lá a mensagem do evangelho, fez milagres, mas as cidades não se arrependeram, não. Não se arrependeram. Aí Jesus falou assim, versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza, né? Aí olha só como é que Deus, ele sabe, irmãos, até o que aconteceria, né? No caso das possibilidades, né? Versículo 22.
E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. No dia do juízo. Não é? Versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, porque Cafarnaum estava se achando, né? Então, como se eu posso chegar até o céu. Aí Jesus fala assim, ó, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Falando de Sodoma, hein, irmãos? Versículo 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Não é? É claro que Sodoma já foi para o inferno. Isso aí não tem dúvida. Mas no dia do juízo, ela será julgada para definir o quê? Com exatidão o seu grau de punição. Né? Como assim, Kleber, com exatidão o seu grau de punição? Lembra que eu falei, todos que morrem sem Cristo já vão para o inferno, mas estão lá com certeza num sofrimento padrão, sofrendo a mesma coisa. No dia do juízo, o sofrimento será, né, mais adequado, se é que os irmãos estão me entendendo, né? Vai ser mais adequado para cada um. Aí você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 15. Aí diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ou seja, cada crente veja como edifica. Aí continua, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento, né, sobre Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará. Que dia? O dia do juízo, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Aqui, o fogo, irmãos, não é fogo do inferno, não. É o fogo para provar, para purificar. Vocês sabem, por exemplo, que quando uma pessoa ela está garimpando e ela acha ouro e tal, às vezes é misturado com outros elementos, né? Aí, na hora de derreter o ouro, o que é ouro fica ali, né? Derretido e tal. O que não é, vai ser queimado. Então, pensa aqui no fogo como elemento de purificação, né? Na hora da avaliação dos galardões. Há vários tipos de galardão. Há galardão que é como se fosse ouro, há galardão que é como se fosse prata, pedras preciosas, mas há galardão também que é como se fosse madeira, feno, palha. Esses aí vão ser queimados, tá, irmãos? Eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui, olha só. Às vezes uma pessoa prega o evangelho e a gente de fora fala assim: poxa, esse aí prega tanto evangelho que na hora lá do dia do juízo vai ganhar um galardãozão, né? Um galardão, um big galardão. Mas ninguém sabe, aquela pessoa pregava o evangelho para aparecer. Está entendendo? Pregava o evangelho para aparecer. E Deus sabe, Jesus sabe. Na hora do juízo, tem muita gente que pensa que aquele crente vai ganhar altos galardões, né? E não vai. Por quê? Porque Deus conhece até as intenções, as motivações. O apóstolo Paulo falou que tem gente que prega por inveja. Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita nisso? Pois é. Então não dá pra gente dizer, vai ganhar galardão, vai não sei o quê. Você não sabe de nada, rapaz. Deus que sabe, né? Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aí a pessoa fala: ah, e se meu galardão for ser queimado, então eu vou sofrer dano, eu vou para o inferno. Para de besteira, rapaz, que vai para o inferno. Eu já falei aqui, o destino é decidido quando você aceita Jesus. Então, quando fala sofrerá dano, quer dizer que você pode até ficar sem galardão. Sem galardão. Ah, então é possível um crente no dia do juízo não ganhar nada? Exatamente. Exatamente. É possível. Versículo 13.
Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Olha só, irmãos, que coisas interessantes aqui, ó. Primeiro, fala assim, ó, deu o mar os mortos. Quantos mortos que existem no mar? Você tem ideia? Não, né? Nem eu. Aí continua. A morte e o além entregaram os mortos. Tem gente que fala assim, mas Kleber, morte e o além não são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Morte é um estado, além é um lugar. Você está entendendo? Uma pessoa, ela está em dois estados. Ou ela está morta ou ela está viva. Isso é uma coisa, né? E o além é o lugar para onde vão os mortos. É diferente. Então, por exemplo, Enoque e Elias. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro para os irmãos. Enoque e Elias. Em que estado eles foram para o além? Eles foram em estado de vivo ou estado de morto? Foram em estado de vivo. Foi em estado de vivo. Normalmente, uma pessoa para ir para o além, ela tem que morrer. Né? Não é verdade, irmãos? Então, o estado para uma pessoa ir para o além, normalmente é o estado de morte. Tá? É o estado de morte. No caso de Enoque e Elias, que foram exceções, eles foram para o além em estado de vida. Eles estavam vivos. Né? Então, quando aqui o texto fala a morte e o além entregaram os mortos, quer dizer o seguinte: o além vai entregar o lugar onde eles estão, eles vão sair de lá. O lugar onde eles estão, eles vão sair de lá. E quando fala que a morte vai entregar, quer dizer que eles vão ressuscitar. Você está entendendo? Por quê? Qual é a única maneira de a morte entregar alguém que está no estado de morte, né, para o estado de vida? É através de ressurreição. É através de ressurreição. É o único jeito, tá? Ah, mas Cleber, o Espiritismo ensina reencarnação. Reencarnação não existe, meus irmãos. Reencarnação não existe. Na reencarnação, o espírito ele volta, realmente ele sai do estado de morte, mas ele volta para ir habitar outro corpo, que não o corpo que ele habitava antes. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que quando uma pessoa sai do estado de morte, ela sai através da ressurreição, que é a volta do espírito para o mesmo corpo. Por isso que a gente fala, o crente ele tem de voltar para o mesmo corpo. O não crente ele tem de voltar para o mesmo corpo. Agora, é claro, esse mesmo corpo ele vai ter outras propriedades, né? Não é aquelas propriedades que tinha no mundo caído, sob o efeito do pecado, ok? Mas é errado você dizer que o espírito vai voltar para outro corpo. Isso é errado, tá? Então aqui fala, a morte e o além entregaram os mortos, e foram julgados um por um, ou seja, vai ser um julgamento individual. A pessoa fala bem assim, tomara que na hora do juízo final, ele julgue logo a galera na coletividade, para não ter perigo do pessoal saber dos meus pecados. Infelizmente, o julgamento vai ser individual. Não vai ter aquele negócio assim, ó, tem 50 aqui, né? Olha aí, esses 50 aprontaram, fizeram coisa errada e tal, ó, esses 50 vão ter tal coisa. Não, não vai ter isso não. Vai ser assim, olha, é a vez do Kleber agora. Você tá entendendo? É a vez do fulano agora. É a vez do cicrano, né? É julgamento individual, tá? Cada um tem obra diferente do outro. Não dá para você julgar nenhum grupo. Não dá nem para julgar dupla, né? Essa dupla aqui roubou, essa dupla aqui. Não. Cada um tem os seus pecados. O julgamento é individual, tá? Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O lago de fogo, irmãos, nós consideramos que é o inferno definitivo. Ah, mas quantos infernos existem, Kleber? Ó, basicamente é como se houvesse dois infernos, né? O inferno que é o básico, o padrão, que é aquele para qual vão hoje todos os que morrem sem Cristo, para sofrer um sofrimento padrão, e há o inferno que a gente chama de definitivo. Quais são as características do inferno definitivo, Kleber? As características do inferno definitivo são, em primeiro lugar,
é aquele inferno que vai existir após o juízo final. Primeiro lugar, é o inferno que vai existir após o juízo final. Segundo lugar, é o inferno onde cada não crente vai ganhar, vai sofrer o grau de punição devido, né? Porque eu gosto muito de dar aquele exemplo. O Hitler e o pai de família foram para o inferno porque não aceitaram Jesus e estão sofrendo um sofrimento padrão. No inferno definitivo, não é? O Hitler vai ter um sofrimento mais adequado. Por quê? Porque além dele não ter aceito a Cristo, ele também aprontou demais. E o pai de família, ele não aceitou a Cristo, mas ele foi um bom pai de família, foi um bom marido, foi, né? Deu testemunho. É claro, pela graça comum, é claro, mas ele não deve receber o mesmo sofrimento de um Hitler, né? Então é isso. É, o inferno definitivo, então. Quando a Bíblia fala a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, quer dizer o seguinte, irmãos, que assim como os ímpios vão ser lançados lá e vão ser esquecidos e vão sofrer lá, ele personificou a figura da morte e do inferno para dizer que eles vão para lá também para ser esquecido, né? Para nunca mais a gente ter conhecimento, não é? Por quê? Porque depois do juízo final, o crente nunca mais vai ouvir falar em morte e inferno, irmãos. Nunca mais ele vai ouvir falar nisso, não é? Então, assim como os ímpios, depois que forem para o lago de fogo, a gente não vai mais tomar conhecimento dessa turma, acabou, nunca mais, não é? Também a morte e o inferno vão como que morrer para nós. Você está entendendo? É como se a morte e o inferno fossem morrer para nós. Vai acabar. Nunca mais vão ouvir falar. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Foi exatamente o que eu falei para os irmãos. Dois livros são abertos, né? Não traz os atos, né? As obras de uma pessoa. O outro, ele não traz obra nenhuma, ele só traz nome. Ele só traz nome. É o livro da vida. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se o nome estiver lá, não tem como ser lançado no inferno definitivo. Não tem como isso acontecer. Você entendeu? Quando você lê Hebreus, diz lá que depois da morte vem o quê? O juízo final, né? Então, o que você conclui desse texto de Hebreus? Você conclui que a doutrina do purgatório, a doutrina católica do purgatório, ela não tem base bíblica nenhuma. Nenhuma. Não é possível uma pessoa morrer, por exemplo, com Cristo e ir para purgatório. Não existe. Lá em Hebreus fala, depois da morte segue-se o quê? O juízo. Então, se uma pessoa morreu com Cristo, ela vai para onde? Ela vai para o céu, é o mesmo destino do ladrão da cruz. O ladrão da cruz falou para Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o ladrão da cruz morreu e foi para o paraíso. O que ele vai esperar agora, depois da morte física? O dia do juízo. O dia do juízo. O ladrão da cruz vai ganhar um bom galardão? O que vocês acham? Ah, meu irmão, não aposte nisso, não. Não deu tempo dele fazer nada. Não deu tempo de fazer nada. A única coisa que ele fez foi aceitar Jesus, que já basta, né? Para ir para o céu, para ir para o céu já basta. Quando o ladrão da cruz aceitou Jesus como seu salvador, né? Ele já garantiu a entrada no céu. Ah, ele vai ganhar algum galardão, Kleber? Eu acho que não, mas vamos dizer que na hora lá do dia do juízo, o fato dele ter confessado Jesus diante do outro, né? Vocês percebem que ele deu um testemunhozinho ali, né? Porque enquanto o ladrão do outro lado falou assim, salva-te ti mesmo, rei dos judeus, né? Salva-te ti mesmo. Aí o que foi que o, entre aspas, bom ladrão falou, né? Para de falar besteira aí, ó. Esse aí não tem culpa de nada, né? Tá sofrendo aí injustamente e tal. Então ele ainda deu um testemunho, aqui é um testemunho rápido, né?
Mas deu. Quem sabe ele não ganha um galardãozinho por isso, né? Os irmãos entenderam esse trecho aqui do dia do juízo? Vamos lá para o capítulo 21, né, irmãos? Começando aqui, porque o que acontece, irmãos, presta atenção. Depois do juízo final, quem vai para o céu, vai para o céu, quem não vai para o céu, não vai para o céu. E aí começa agora a nova terra, né? Por que, Kleber, novo céu e nova terra? Por que isso? Porque, irmãos, quando Deus criou esse mundo, ele criou esse mundo para ser a habitação dos seus filhos, né? E os filhos de Deus, eles têm corpo e espírito, tá? Quando você vai olhar as religiões orientais, eles tratam a carne, a matéria, como se fosse uma coisa má, como se fosse uma coisa ruim. Mas a Bíblia não considera assim. A matéria é uma coisa que deve ser considerada boa. A carne é uma coisa que deve ser considerada boa. Por quê, Kleber? Porque o mesmo Deus que criou espíritos é o mesmo Deus que criou os corpos. O mesmo Deus que criou as coisas imateriais é o mesmo Deus que criou as coisas materiais. Essa visão, que é uma visão mais oriental, tá? De que a coisa material é uma coisa ruim por si mesma, inerentemente má, é uma visão que, à luz da Bíblia, está errada. Quando você olha Gênesis capítulo 1, você vê ali que foi o nosso Deus que criou todas as coisas materiais. E o que ele falou depois que ele criou as coisas materiais? Ele falou que era tudo muito bom. Muito bom. Ele não olhou para a criação dele e falou assim: isso aqui é ruim, porque é coisa material. Ah, mas Deus é espírito. Não importa, meu irmão. Quem criou a coisa material foi esse espírito. E se foi ele que criou, então a coisa é boa. Tudo que Deus criou é bom, meu irmão. Agora, depois que o pecado entrou no mundo, é claro, as coisas foram afetadas pelo pecado, mas Deus criou tudo bom. Então, os corpos dos homens é uma coisa boa, a criação toda é uma coisa boa, todas as coisas materiais são boas, né? Agora, é claro, foram afetadas pelo pecado. Então, aqui diz assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, aquele primeiro céu e a primeira terra que foram afetados pelo pecado, já era, passaram, acabou. E ele fala: novo céu, nova terra. No original grego, existem duas palavras, meus irmãos, para novo. Existem duas palavras. Uma delas é kainos, presta atenção. Uma delas é kainos e a outra é neos. Inclusive de neos, a gente já sabe que vem a palavra novo mesmo, né? Kainos e neos. Qual é a diferença entre as duas, Kleber? A diferença é o seguinte: kainos se refere a alguma coisa que é nova em termos de qualidade. Em termos de qualidade. Tá entendendo? Então, quando você olha 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios 5, 17, diz assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova, ou seja, cai nós, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, não é que criou uma nova criatura assim, uma criatura inédita. Por exemplo, destruiu o Kleber e criou um novo Kleber, né? Diferente do Kleber que havia antigamente. Não, não. É o mesmo Kleber, só que com uma qualidade diferente, tá? Novo nesse sentido. Não é novo de algo inédito. Não é novo de algo que tem um tempo que começou do zero. Não. É novo no sentido de que foi regenerado, foi transformado, foi mudada a qualidade. Você está entendendo? Então, toda vez que a Bíblia usa essa palavra kainós, ela quer dizer o seguinte: pegou uma coisa que já existia e transformou essa coisa, tornou ela nova. Então, todo crente, né, ele era uma pessoa que vivia de um jeito, andava de um jeito, pensava de um jeito, sonhava de um jeito,
mas quando veio a regeneração de Deus, ele foi transformado em uma nova criatura. O que quer dizer isso? É a mesma pessoa, mas agora é nova em termos de vida, em termos de projeto, né? Em termos de tudo. É uma nova pessoa. Você está entendendo? Quando a gente vê aqui, vi novo céu e nova terra, está falando que é o mesmo céu e a mesma terra que existiam, mas agora com uma qualidade diferente. Ela foi transformada, foi regenerada, assim como aconteceu com o crente, né? Se a palavra aqui fosse neós, neós é uma coisa que se refere a algo que começou em termos de tempo, começou agora. Não tinha tempo nenhum antes, começou agora. Algo sem existência prévia, né? Então, quando Deus criou a primeira criação, ela era nova no sentido de neós. Por quê? Ela não existia antes. Ela não existia, ela veio do nada, né? Inclusive, o termo grego para isso é que foi uma criação ex nihilo, né? Ela veio do nada, não existia. Mas a nova criação, não. Ela já existia antes, mas agora ela foi transformada. Aí você fala assim, Kleber, muito bonito isso, ficar citando o grego e tal, mas além desse texto, assim, além do original, tem alguma outra base bíblica para você dizer isso? Tem sim. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22. Olha o que diz. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a criação à vaidade? Foi o ser humano. Quando o homem caiu em pecado, a, a, a criação pagou o pato também. Vocês lembram que lá em Gênesis 3, quando Deus falou na queda, né? Quando ele falou sobre a queda, ele disse assim, ó, agora vão produzir cardos e abrolhos, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que a criação, ela foi prejudicada pela queda do homem. Aí diz assim, meus irmãos, versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Vocês estão vendo? A criação, ela tem que ser redimida. Assim como o homem é redimido, a criação também tem que ser redimida. Do que, Kleber? Do cativeiro da corrupção. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Até agora. Então, se você disser para mim, a criação não é a mesma criação, uma criação nova, e como é que fica lá Romanos 8, que fala que a criação tem que ser redimida, meu irmão? Não pode. Ela tem que ser redimida. Ela tem que ser restaurada. Entendeu? Aí tem gente que fala assim também: ah, mas a testemunha de Jeová ensina a mesma coisa. Ensina que a gente vai ser, que a terra aqui vai ser a mesma, só que transformada, renovada e tal. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se testemunha de Jeová ensina o que é bíblico, tá certo. Tá certo. Não é porque a testemunha de Jeová ensina que é errado, não. Você entendeu? Vamos imaginar aqui que o Hitler ele fizesse um discurso dizendo assim, ó, que o ser humano tem que amar o próximo como a si mesmo. Eu vou dizer que é errado porque o Hitler falou isso? Não, ele falou a verdade. O ser humano tem que amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Se isso sai da boca do Hitler, do Stalin, de Mao, de seja lá quem for, não importa, é a verdade, porque está na Bíblia. Então, não adianta vir com esse papo furado de testemunha de Jeová ensina isso. Os reformados estão repetindo o que o testemunha de Jeová ensina. Meu irmão, isso não é testemunho de Jeová, não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Se testemunho de Jeová ensina o que a Bíblia ensina, tá ok, não tem problema nenhum. Tá? Então, aqui continua o versículo, ó. E o mar já não existe. Aí há controvérsias aqui, ó. Há controvérsias. Por quê? Olha o que eu vou falar para vocês, irmãos.
A maior parte dos estudiosos, eles entendem que quando a Bíblia fala aqui que o mar já não existe, o que acontece? Eles querem dizer que o mar aqui simboliza as nações não crentes. Está entendendo? Então, quando fala que o mar já não existe, quer dizer o quê? Aqueles não crentes que havia no mundo, eles não existem mais. Não existem mais. Porque eles entendem que o mar aqui é uma linguagem figurada. Qual é a base, Kleber? Ah, é fácil. É fácil. Se você olhar Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, diz assim, ó: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Essa besta que emerge do mar é o anticristo, não é? Aí eu falei para os irmãos, por que diz que ela emerge do mar? Porque o mar aqui é uma figura das nações não crentes. Quer dizer o quê? Que o anticristo ele vem do meio dos não crentes. Tá entendendo? Porque tem gente que chega a dizer que o anticristo é um crente que vai se desviar da fé, e vai ir para o lado do mal e tal. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele vai sair do meio do mar. E o mar, no Apocalipse especialmente, se refere a nações não crentes. Se você for olhar Apocalipse capítulo 17, versículo 1, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-eu o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Sobre muitas águas. Nós vimos que a grande meretriz é o governo do anticristo. Por que ela está sobre muitas águas? Porque ela está sobre as nações não crentes. É ela que governa as nações não crentes. Né? Se você for olhar Isaías, capítulo 57, versículo 20, diz assim: mas os perversos são como o mar agitado. Olha aí, tá vendo? Ó? Isaías capítulo 57, versículo 20. Os perversos, eles são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Tá vendo? Comparando os perversos com o mar agitado, né? Essa figura bíblica ela é fato. Não dá para dizer que não é assim, né? Jeremias 49, 23 diz assim, a respeito de Damasco: envergonhou-se Amate e Arpade, e tendo ouvido más novas, cambaleiam. São como o mar agitado, que não se pode sossegar. Né? Então, esses estudiosos que dizem que o mar aqui não é um mar literal, que simboliza as nações não crentes, eles compõem 90% dos comentaristas. 90%. Então, quando você vai ler sobre Apocalipse, você vai ver, a maioria considera que o mar aqui não é literal. Agora, existe uns 10% aí, uns 10%, que dizem que o mar é literal, sim. E eles argumentam o seguinte, olha só, eles falam assim, segue o raciocínio aqui comigo. Eles falam assim, o mar ocupa a maior parte do planeta, não é verdade, irmãos? Se a gente for olhar, quase todo o planeta é água. Quase todo. Se você for olhar em termos de porcentagem, né? Terra é pouco. Aí você fala assim, tanto é que até o pessoal chama aquela música, né? Planeta Água, né? O nome é Terra, mas o cara na música fala assim, Terra, Planeta Água, porque a maior parte da Terra é composta de água. Aí eles falam assim, ó, o mar ocupa a maior parte do planeta. Esse espaço vai ter que ser preenchido por outras coisas ou pessoas. Por quê? Porque, irmãos, na nova terra, os crentes de todas as épocas vão ter que viver aqui. Você concorda ou não? Vão ter que viver aqui. Ah, mas o crente que existiu no Velho Testamento vai ter que viver nessa nova terra? Vai. Vai ter que viver na nova terra também. Ah, o pessoal da época de Jesus também? Também. Ah, o pessoal da Idade Antiga toda, da Idade Média, da Idade Moderna, contemporânea, toda? Todo. Todo mundo vai ter que viver aqui nessa terra. Ou seja, ou o planeta vai ter que aumentar, você está entendendo? Ou vai ter que virar um planeta maior, literalmente maior, ou então vai ter que arrumar espaço aqui para essa galera, senão não vai dar, não. Né? Então eles falam o seguinte: ó, o mar não vai existir, no lugar do mar vai ter que haver, vamos dizer, lagos, rios, povos, onde havia mar. Então, irmãos,
esse raciocínio também não é, como é que fala? Absurdo, não. Não é absurdo. No lugar do mar, lagos, rios, povos, tudo bem, para mim não tem problema nenhum, não. Aí você fala assim, Kleber, o que é que eu escolho? Não sei, decide aí o que você acha, né? O que você acha que deve ser? Não sei. Versículo 2: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Olha só, irmãos, que coisa linda. Na nova terra, a terra vai ser transformada, não vai? Ela vai ser uma terra livre dos efeitos do pecado. E a gente sabe que hoje, um crente que morre, ele vai habitar no terceiro céu, onde Deus habita, não é isso? Ele habita lá na Nova Jerusalém, lá no céu. A Nova Jerusalém hoje está no céu, o terceiro céu, né? Quando a terra for transformada, quando ela for renovada, o que vai acontecer? A Nova Jerusalém, que fica hoje no terceiro céu, ela vai vir para a terra. Ela vai vir para a terra. Ela não vai ficar mais lá no terceiro céu, ela vai vir para a terra. Mesmo porque agora, na nova terra, né, nós vamos estar com corpos físicos. Então, o terceiro céu, que é uma habitação hoje praticamente para espíritos, vai se tornar uma habitação para crentes com corpo e espírito. Está entendendo? Não vai ser pessoas só com espírito, vai ser pessoas com corpo e espírito, porque vai ser uma nova terra, uma coisa material. E essa habitação que fica no terceiro céu, ela vai passar a ser aqui. Vai passar a ser aqui. É por isso que fala que vai descer, né? Quando a gente olha outros textos da Bíblia, a gente descobre o quê? Que quando fala aqui, ó, a cidade santa, Nova Jerusalém, descia do céu, ataviada como noiva, a gente lembra logo de quê? Efésios 5:25. Por quê? Quem é a noiva? É a igreja. Quem é o noivo? É Cristo. Então, quando fala em cidade descendo e fala em noiva, a gente percebe que a gente tem uma dupla figura aqui, não é verdade, irmãos? Uma dupla figura. É uma figura tanto do lugar onde os crentes habitam, como é uma figura dos próprios crentes, concorda? Né? Então, quando fala que a Nova Jerusalém desce do céu, o que a gente imagina ali? Que tanto a morada dos crentes está vindo para a terra, como os próprios crentes que moravam no céu vão agora morar na terra. Você entendeu? Essas duas figuras estão presentes aqui, né? Tanto a morada dos crentes que era no céu passa a ser na terra, como os crentes que moravam antes no céu vão morar agora na terra. Você olhar Efésios 5:25, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Eu quero também ler outro versículo aqui, versículos 9 a 12, que fica logo adiante, aí mesmo em Apocalipse 21, versículos 9 a 12. Olha só que interessante, irmão, só para os irmãos verem que as coisas todas são como eu falei aqui para os irmãos. Olha, Apocalipse 21, só um minutinho aqui, versículos 9 a 12. Diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro, que é a igreja, né? Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Está vendo? De novo a dupla figura, né? É a figura tanto do crente que morava no céu, quanto a figura da cidade, o lugar onde ele mora, né? A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha. E aí começa e tal, né? Então, esse versículo 2, irmãos, ele fala tanto de um lugar, uma cidade, quanto fala de um povo, né? Dos crentes. Está descendo do céu. Aí você fala assim, Kleber, tem outro texto na Bíblia que fala sobre isso aí? Ué, irmãos, vocês lembram que eu falei para vocês, né?
que quando Cristo estiver descendo, ele vai descer com os crentes que estavam com ele no céu. Aí esses crentes vão se adiantar, né? Eles vão tomar os seus corpos de volta, aí vão ser arrebatados para o encontro de Cristo nos ares e vão descer com ele. Pois é a mesma coisa, né? Quando Apocalipse 21 fala que a igreja vai descer para a terra, quando é que isso vai acontecer dentro da história? Quando Jesus estiver descendo com a sua igreja. Quando ele estiver descendo com a sua igreja. Então, quando você vê, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17, olha só, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, tá vendo? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então, quando ele vier, irmãos, os espíritos que estão vindo com ele vão se adiantar e vão ressuscitar. Tá entendendo? Só que, quando eles ressuscitarem, e os que estiverem vivos aqui na Terra, Kleber, que não tiverem morrido ainda, esses só vão ser transformados. Por quê? Quando uma pessoa ressuscita, ela não ressuscita com um novo corpo? Pois é. Mas e se a pessoa já está viva? Se a pessoa está viva, ela não vai morrer para ressuscitar com o novo corpo, não. Ela vai simplesmente ter o corpo transformado, já direto. Né? É por isso que no versículo 17 diz assim, ó, depois nós, os vivos, por que Paulo fala assim, depois nós, os vivos? Porque o apóstolo Paulo tinha esperança de estar vivo ainda para ver isso, né? Ele tinha esperança. Porque nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Vocês lembram que eu falei para vocês que essa palavra encontro, no grego, essa palavra encontro, ela é apântesis. O que quer dizer apântesis? Quer dizer um encontro de recepção. É um encontro de comitiva. Não é um encontro normal. Qual é a diferença de um encontro normal para um encontro de recepção, Kleber? A diferença é o seguinte. Vamos imaginar que a pessoa está chegando de viagem. Está chegando a Brasília, está chegando de viagem. Aí vai lá o encontro de recepção. Vai receber a pessoa e vai acompanhá-la até o lugar do destino. Você está entendendo? Esse é o encontro de comitiva, é o encontro de recepção. Quando você vai lá para Atos, capítulo 28, versículo 14 e 15, olha só. Atos 28, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo fala: onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está chegando a Roma. Aí no versículo 15, tendo ali onde? Em Roma, os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro, a mesma palavra, pânteses, né? Vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as Três Vendas. Aí eu pergunto para os irmãos, o apóstolo Paulo está chegando em Roma. Foram ao encontro dele irmãos que moram em Roma. Foram ao encontro dele. Para quê? Para recepcioná-lo e para acompanhá-lo até onde? Até a igreja. Entendeu? Então, por exemplo, quando alguns crentes falam que Jesus vai vir até as nuvens, aí vai a igreja ao encontro dele para ir embora com ele, não tem como. Não tem como. A palavra grega desse encontro é apântesis. Quem vai ao encontro de Jesus vai para receber Jesus. Para quê? Para acompanhar Jesus até o destino final. Qual é o destino final de Jesus quando ele estiver descendo? É a terra. É a terra, não é o céu. Ah, Jesus não vai vir para receber o encontro da igreja e voltar para o céu. Não. Jesus vai vir para ser recepcionado pela igreja para descer para a terra. Quando você olha também Mateus 25, vamos lá. Mateus 25, versículos 1, 5 e 6 a 10, olha o que diz. Mateus 25 é a parábola das 10 virgens. Fala assim, ó. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Como é que funcionava na cultura judaica? O noivo ia chegar para o casamento, aí 10 virgens tinham que recebê-lo. Para quê? Para acompanhá-lo até onde será realizada as bodas, está entendendo? Era assim que funcionava na cultura judaica.
Aí você vê, versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Versículo 6 a 10. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Apânteses. Quer dizer o quê? As noivas tinham que ir lá, receber o noivo para acompanhá-lo até onde? O lugar do casamento. Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então as virgens prudentes, elas foram receber o noivo e foram com ele para o local do casamento. As outras que não estavam preparadas, perderam, né? Já era, acabou. Então, a Bíblia, ela nos mostra o quê? Que quando Jesus voltar, a igreja que tem sempre que estar vigiando, tem que sempre estar vigiando, porque a gente não sabe a hora, né? Não é isso que a Bíblia diz? Quando Jesus voltar, a gente está vigiando, para na hora que ele estiver chegando, nós irmos ao encontro dele nos ares e descermos com ele, entendeu? Porque esse é o destino de Cristo. Aí fala assim, ó, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Cléber, o que é ataviar? Ataviar, meu irmão, é embelezar, entendeu? Então, quando fala assim, ó, a igreja está ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quer dizer, ela foi embelezada com enfeites. Agora vem a pergunta: quem enfeita a igreja? Quem enfeitou a igreja para o casamento? Quem vocês acham que enfeitou a igreja para o casamento? Ah, foi o melhor maquiador, né? Foi o melhor cabeleireiro. Que, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A beleza que Deus quer não é essa beleza, não, meus irmãos. Não é essa beleza. Tem gente, às vezes, que pensa, né? Às vezes vai para a igreja, não tô falando que é errado. Mas às vezes vai para a igreja tão bonito, né? E estão achando que aquilo que vai tocar Deus não é essa beleza que Deus está procurando, não, meu irmão. Não é essa beleza. A beleza que ele está procurando é outra. Quem é que enfeita a igreja? Quem é que enfeita a igreja? Se você for lá para Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, olha o que diz lá. Vou ler de novo aqui, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, eu volto a perguntar: quem é que ataviou a igreja? Quem é que enfeitou a igreja? Quem é que embelezou a igreja e está embelezando a igreja? Quem? Jesus. E como é que ele está embelezando a igreja, Kleber? Tornando-a cada vez mais santa, cada vez mais pura, sabe? Uma igreja preocupada com a vontade de Deus, uma igreja preocupada em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus, uma igreja que está orando, uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja que se reúne, uma igreja que tem comunhão. Deus está embelezando a igreja. Essa é a beleza da igreja, meu irmão. Você entendeu? Essa é que é a beleza da igreja. É isso que Deus aprecia. Quando ele olha para a igreja, ele fica vendo aquela igreja que se reúne para cultuá-lo, para ensinar a sua palavra, entendeu? E Deus se alegra. Deus se alegra. Ele olha do céu e pensa assim: que igreja bonita. Que igreja bonita. Nós somos uma igreja bonita? Nós somos? Amém. Se nós somos uma igreja bonita, a gente tem que louvar a Deus, né?
Tem igreja aí que está muito preocupada com o aspecto, a aparência, né? A aparência. Isso não é o mais importante, meu irmão. Isso não é o mais importante. Deus, ele olha para a igreja, ele vê o coração dos fiéis, ele vê a disposição, ele vê a vontade, ele vê tudo. E são essas coisas que ele está olhando, né? Ele está procurando o crente que quer servi-lo de verdade, que o ama de verdade. É isso, né? É isso. E quem é que cria isso na gente? Quem é que cria isso? É o homem? Não, é o próprio Jesus. É ele que enfeita a igreja. Ouviu? Então vamos lá. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aí começa o versículo: Ouvi grande voz vinda do trono. Irmãos, provavelmente essa grande voz não é de Deus, não é de Cristo, né? É de alguém ali próximo ao trono. Pode ser um dos quatro seres viventes, que representam aqueles anjos superiores que ficam mais próximos do trono. Pode ser um dos 24 anciãos, que representam os crentes que já estão no céu, né? Mas o importante aqui é você saber o seguinte, ó, é uma grande voz. Por quê? É uma voz que deve ser ouvida. É para todo mundo ouvir. É uma grande voz para todo mundo ouvir. O que essa voz anuncia? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha só que coisa linda, meu irmão. Quando a gente vê no princípio da Bíblia, né, na criação, a gente percebe que pela viração do dia, Deus, tomando uma forma visível, vinha ao encontro do homem para com ele passear pelo jardim. Você sabia disso? Depois você dá uma olhada lá, né, lá em Gênesis, capítulo 2, né? Deus tomava uma forma visível e vinha na viração do dia passear com o homem pelo jardim. Mas dá para dizer que Deus morava, habitava com o homem? Não, não dá para dizer isso não. Por quê? Porque diz até o horário que ele vinha, né? Ele não ficava morando com o homem lá, não. Tinha um momento do dia que ele vinha ao encontro do homem e passeava com ele, conversava com ele e tal, mas não dá para dizer que ele morava com o homem, né? Depois do pecado, o Éden foi tirado desse mundo, né? O paraíso foi tirado desse mundo e foi levado para o céu. E aí, se uma pessoa quiser habitar com Deus hoje, ela tem que morrer primeiro. Tem que morrer primeiro, né? Porque se nós morrermos em Cristo, nós habitaremos com Ele. Nós habitaremos com Ele. Mas veja só, para isso acontecer, você tem que ir para o céu. Tem que ir para o céu. Mas na nova terra, o que vai acontecer? O céu vai vir para cá. Deus vai literalmente habitar com o homem. Ele vai morar com o homem. Não é que, pela viração do dia ele vai vir. Não, ele vai habitar conosco. Vai habitar conosco. Jesus vai viver conosco de novo. Porque o Senhor Jesus, no primeiro século, lá na região da Palestina, da Galiléia, Judéia, o Senhor Jesus andou entre os homens e habitou com eles, dormiu com eles, comeu com eles, bebeu com eles, ou seja, viveu com os homens. Na nova terra, o Senhor vai viver conosco, meus irmãos. Olha o privilégio, aquilo que apenas alguns discípulos puderam experimentar no primeiro século, que foi compartilhado o mesmo prato, da mesma bebida, da mesma cama que o Senhor. Nós vamos ter esse privilégio maravilhoso na nova terra. Vamos habitar com Ele. A Bíblia garante isso. Ele vai viver conosco. Vai viver conosco. Deus mesmo estará com eles. É muito privilégio, irmãos, não é? É emocionante nós pensarmos que nós vamos morar com o Senhor Jesus na eternidade. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, esse versículo aqui, ele é polêmico, vocês sabiam? Não, Kleber, não estou vendo nada de polêmico aí. Vai enxugar dos olhos a lágrima, a morte não vai existir, não haverá luto, pranto, dor e tal. A gente já espera por isso, todo mundo sabe disso, não é? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês nem imaginam. Esse versículo é polêmico, por quê? Olha só, presta atenção. 90% dos estudiosos, eles ensinam o quê? Que esse enxugar dos olhos toda lágrima é algo que Deus faz na vida do homem quando ele entra na glória, não é verdade? Quando o homem entra na glória, Deus automaticamente o que acontece? Ele enxuga dos olhos toda lágrima, não é? Porque não dá para imaginar o espírito de um crente triste no céu ou um crente ressurreto chorando na nova terra. É verdade? Não dá para imaginar isso. Mas tem alguns crentes, alguns estudiosos, são pouquíssimos, mas existem, tá? Que defendem o seguinte, meu irmão, presta atenção para você não sair falando coisa errada aí, ó. Olha o que eu vou explicar. Eles dizem o seguinte: este versículo 4, ele descreve 5 características da nova terra. 5 características. Eles falam o seguinte: primeira característica da nova terra, Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Ou seja, Deus vai ficar enxugando dos olhos toda a lágrima que nós tivermos. Aí você fala, peraí, já começou a cheirar heresia. Lá na Nova Terra a gente não vai ter lágrima? Calma, calma que eu vou explicar. Eles dizem o seguinte, são 5 características. Primeira, na Nova Terra, Deus vai ficar enxugando dos nossos olhos toda a lágrima. Segunda característica, a morte não vai existir, não haverá luto, não haverá pranto. Qual é a diferença de pranto para um choro normal, né? O pranto normalmente é considerado aquele choro acompanhado de lamento, né? De murmuração, é aquele choro mais desesperado, você está entendendo? Aí fala, não vai haver nem pranto, não vai haver nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então aí você fala, bom, se não vai haver morte, não vai haver luto, não vai haver pranto, não vai haver dor, mas os caras dizem que mesmo assim vai haver lágrima, né? Porque se vai haver pranto e tal. Aí você fala, vai haver lágrima de quê? Né? Aí eles falam o seguinte: não vai ser uma lágrima causada por morte, não vai ser uma lágrima causada por luto, não vai ser uma lágrima causada por pranto, nem dor. Que dor, Kleber? Dor derivada do pecado. Olha só, eu vou explicar, calma. Eles falam que vai haver lágrima sim, mas não vai ser uma lágrima causada por alguma dor que seja proveniente do pecado. Aí você fala, Kleber, de onde que você tirou isso, meus irmãos? Existe, olha. Vocês já ouviram falar no Heber Carlos de Campos? Né? Ele é um dos maiores teólogos reformados brasileiros. Né? E ele defende isso, ele defende que na nova terra vai haver choro. Mas ele diz o seguinte, olha aqui, ó, no livro dele, O Habitat Restaurado, parte 1, já estou terminando, tá, irmãos? Eu quero fechar essa parte aqui, olha só. Ele fala que haverá choro de crente na nova terra. Mas aí fala, mas como é possível choro de crente na nova terra? Aí ele fala assim, sim, eu vou dar o exemplo. O crente vai poder chorar na nova terra, por exemplo, pela negligência que ele teve em relação à sua vida espiritual com Deus no passado. Olha só. É como se ele pudesse lembrar de algumas coisas do passado, né? E ele vai pensar assim, poxa vida, quando eu estava lá na igreja de Águas Vivas, eu podia ter feito mais e não fiz. E ele vai lamentar por isso. Tá entendendo? Ou seja, é como se fosse uma lamentação proveniente de algo santo, algo bom. Beleza. Aí ele fala assim: quando, por exemplo, um crente lá na Nova Terra der uma topada, tá andando lá distraído, apreciando a Nova Terra, tudo maravilhoso, e ele dá uma topada na árvore da vida. Vamos imaginar isso, né? E machuca o pé. Aí ele vai lamentar. Vamos dizer que ele está andando, curtindo a natureza, cai de uma altura lá, se machuca. Machuca uma parte do seu corpo. Eu pergunto, irmãos, essas dores, elas são oriundas de pecado? São oriundas de pecado? Não, não são.
Elas são oriundas de quê? Elas são oriundas de um ser humano finito, tá entendendo? E por que que a gente está dizendo ser humano finito? Porque o ser humano, esses teólogos, eles dizem o seguinte: nunca o ser humano vai ser perfeito no sentido de não precisar mais de nada, de ser alguém completo. Por quê? Porque só Deus é assim. Só Deus é assim. A gente não diz, por exemplo, que a pessoa ela vai viver a eternidade aprendendo. Por que isso? Porque o ser humano, mesmo na glória, ele não vai saber tudo. Ele não vai saber tudo. Ele vai ter limitações. Limitações. Se ele soubesse tudo, ele seria igual a Deus. Concorda comigo? Se ele soubesse tudo, seria igual a Deus. Então, esses teólogos, eles falam assim: o ser humano, mesmo na glória, ele vai ter limitações. Então, vai ser possível, na cabeça desses teólogos, vai ser possível todo tipo de dor que não for resultante do pecado ou dos efeitos do pecado. Aí você, a essa altura, você deve estar pensando assim: esse Heber Carlos eu nem conhecia, mas não quero nem chegar perto, que eu já vi que esse aí é um verdadeiro herege. Né? Você pode estar pensando assim, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quando você vai lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 16, olha só que coisa interessante. Fala assim: Deus falando para Eva na hora do juízo. Ele fala assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Não dá a impressão, lendo o texto, que ela ia sentir dor no parto? Não dá a impressão? Porque fala assim, ó: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. O que dá a impressão? Que Eva já iria sofrer no parto. Ela já iria sofrer. Agora veja o detalhe: não havia entrado pecado no mundo. Quer dizer, porque Deus falou: crescei-vos e multiplicai-vos. Então a Eva, ela iria gerar e iria sentir dor, mesmo não havendo pecado entrado no mundo. Então, olhando para esses textos, não dá a impressão que mesmo no mundo sem pecado é possível haver dor, desde que essa dor não seja oriunda do pecado? Quando você vai para Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim, ó, Gênesis 2, verso 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não dá a impressão, lendo esse texto, que Adão ele sofria uma certa frustração por não ter uma companheira que lhe fosse idônea, adequada? Não dá essa impressão? E não havia pecado no mundo ainda. Então é possível, no mundo sem pecado, o homem santo ter limitações? É possível. É possível, né? Pelo menos era. Pelo menos era. Então, para terminar, meus irmãos, eu quero só deixar uma coisa para vocês pensarem, tá? Para vocês pensarem. Se vocês forem lá para o capítulo 22 de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, diz uma coisa muito interessante lá. Olha o que diz, Apocalipse 22, versículo 2. Diz assim: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para cura dos povos. São para cura dos povos. Aí você fala: mas Kleber, como é que pode dizer que a árvore produz folhas que são para cura se não vai haver doença na nova terra? Porque a doença é um efeito do pecado, não é verdade? Que dores, que essa planta poderia curar? Poderia curar tudo que fosse decorrente, né, do não pecado, tá entendendo? Uma dor que fosse decorrente da vida humana limitada. É isso, né? Então, para terminar, irmãos, eu quero dizer o seguinte: essa interpretação é a correta? Não sei. Não sei se é a correta. Quando a gente chegar lá em Apocalipse 22, versículo 2, nós vamos ver a explicação que os outros dão para a cura dos povos. E vocês mesmos vão julgar.
Qual é a melhor explicação? Qual é a melhor explicação? O fato é o seguinte: de qualquer forma, tudo será resolvido. Mesmo que o ser humano sofra alguma limitação, vai haver lá a resposta, vai haver lá a solução. Deus vai estar cuidando, vai estar tudo debaixo do cuidado dele e tal. Então, na prática, irmãos, nós vamos estar sendo cuidado por Deus, né? Agora, que essas interpretações que eu tinha que trazer para os irmãos, eu tinha. Que Deus nos abençoe, né? Para que a gente saiba interpretar a Bíblia com fidelidade. Amém. Amém, Kleber. Uma coisa é certa, irmãos, a palavra de Deus diz que o sofrimento deste mundo não pode ser comparado com o peso de glória que nos aguarda. Haverá Amém. sofrimento, com certeza, mas com certeza também não será o sofrimento que a gente sofre hoje. Isso aí. O maior sofrimento é não estar lá. Então eu quero deixar agora, agradecer ao Kleber mais uma vez, a bênção aí do ensino, que fica aí, né, essa expectativa, essa esperança. Eu sempre digo para os irmãos, o livro de Apocalipse, ele tem que infundir em nós, primeiro, esperança. Quem tem esperança tem sentido de vida. E em segundo, é o desejo de santidade. Aquilo que, cada vez mais que eu leio esse livro, ele tem que produzir em nós esse desejo de santidade, de cada vez estar separado, saber que isso aqui é o nosso Deus preparou para nós. Aquilo que o olho não viu, coração, né, não subiu o coração do homem, é isso que Deus tem preparado para nós, é algo extraordinário. Então, eu deixo agora a palavra com o nosso pastor Edilson. Graças e paz, amados. De fato, por mais que haja alguns pontos, né, que ainda não tenhamos uma totalidade de compreensão, mas eu louvo a Deus porque a nossa teologia está assim bem alinhada, né, com praticamente aí, como o Kleber citou, né, 95% dos teólogos reformados, de maneira que é uma interpretação tranquila, né? E a gente não quer ser melhor do que ninguém. A gente quer ter, no máximo, uma coerência bíblica. E uma das coisas que é uma frase comum em todos, 100% dos teólogos reformados, né, é a ideia do já e ainda não. Acho linda essa frase, tão curtinha e com grande significado. Já somos salvos, ainda não glorificados. Já somos vitoriosos, mas ainda enfrentamos lutas, né? A ideia de que em Cristo somos mais que vencedores, né? Então, que Deus possa estar trazendo paz ao nosso coração, nos alimentando com essa boa palavra, e é tão bom ter os irmãos aqui, e que Deus possa estar, né, de forma tremenda, né, trazendo paz e tranquilidade ao nosso coração nessa certeza e esperança de vitória. Vamos orar. Não sei se alguém depois quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, né? Como o presbítero Carlos aí nos providenciou um link mais tranquilo, né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem se manifestar, que nossos professores aí estão habilitados, né, a tentar ajudar um pouco mais. Amém. Muito obrigada. Oremos. Santo Deus, nossa gratidão ao Senhor, por quem o Senhor é. E obrigado por sabermos, ó Deus, que desde a eternidade o Senhor pensou em nós, nos criou, nos abençoou, de maneira que nos lugares celestiais, ou seja, onde estivermos, em casa, igreja, trabalho, onde o Senhor nos colocar, ali o Senhor está conosco, desfrutaremos das tuas bênçãos. Obrigado, Deus, por termos, por enquanto, ainda a liberdade de parar para aprender da tua palavra, para glorificar o teu nome, para estudar, ó Deus, em escola dominical. Sabemos que nosso país vive dias difíceis, conturbados, mas obrigado que o Senhor tem nos dado esse privilégio ainda de poder ter não só a tecnologia, mas também a tua igreja pode livremente em nosso país ainda se reunir e aprender do Senhor na sua santa palavra. Abençoa-nos, ó Pai, com o conhecimento do Senhor, fortalecendo-nos na fé. Abençoa nossos professores, Kleber, Carlos, suas vidas, suas famílias, capacita-os a cada dia mais. E que o teu Espírito Santo venha dissipar toda dúvida e sempre fortalecer a convicção e certeza de que em Cristo estamos seguros. Queremos nessa oração ainda nos lembrar dos nossos presbíteros, ó Deus, os presbíteros em disponibilidade, os presbíteros em atividade, ó Deus, que pertence à nossa igreja. Louvar o teu nome pela vida desses homens que o Senhor mesmo tem chamado a serem bênção no teu reino e estão ali conosco. Fortaleça suas vidas, fortaleça a fé, encoraja-os cada dia para a tua obra, para cuidar e pastorear o teu rebanho, e que eles possam fazê-lo com alegria, Deus. Abençoa suas vidas, suas famílias. Obrigado pela vida desses homens que o Senhor tem colocado no meio da nossa igreja para nos abençoar.
Fica conosco nesse dia, abençoa o nosso pastor Arley em viagem ali com sua família, guarda-os e abençoa-os. Fica conosco nesse dia, nos preparando para os momentos de adoração logo mais. Teremos a celebração da ceia do Senhor, queremos adorar e bendizer o teu nome com alegria. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Irmãos, só finalizando aqui um aviso, amanhã, só não esquecer as irmãs aí, principalmente as irmãs, né? Amanhã nós temos o Projeto Ana, estamos começando agosto, vai voltar, graças a Deus, nossos grupos familiares, enfim, estamos retomando as nossas atividades aí depois de uma fériasinha, né? Então, lembrando aí as irmãs que puderem, amanhã às 20 horas, a nossa irmã, né, Cristina, a nossa irmã Cristina e Valéria, certamente estará disponibilizando aí o link para que as irmãs tenham esse encontro abençoador de oração pelos filhos. Então, fica aqui o aviso para os irmãos e tenham todos um domingo abençoado. Até daqui a pouco no nosso culto de adoração ao Senhor. Graça e paz a todos aí, irmãos.